quero primeiro perguntar sobre a gênese desse roteiro. Eu vi que Paloma surgiu de uma reportagem sobre uma trans que tinha o desejo de se casar, e isso, de certa forma, desencadeou todo esse filme que vemos agora. Mas eu tenho curiosidade de saber se, além dessa história real em específico, enfim, foi pesquisado, de repente, outras vidas trans que foram essenciais para a construção da Paloma, e até mesmo como que foi o envolvimento de outros roteiristas nesse filme, no caso o Armando Praça e o Gustavo Campos. Tá bom. Vou tentar resumir, porque é uma longa pergunta. Assim, eu li essa matéria no jornal e vi que ela tinha elementos contraditórios. Primeiro, eu me emocionei com essa história, e ela revelava elementos muito contraditórios da sociedade nossa, né? Amor, ódio, preconceito, fé. Mas, antes de tudo, ela falava de afeto, né? Então, a partir disso, eu comecei a construir uma Paloma que ela tinha 3 pilares de afetos na vida dela. Primeiro pilar, a casa da ex-mulher com a filha. Segundo pilar, as amigas do trabalho. Terceiro pilar, as primas, no bar das primas. Aqueles 3 pilares de afeto. E Paloma, uma mulher religiosa que se apropria da fé dela para dar legitimização à relação dela que ela tem com o marido. Então, eu acho que, na verdade, esse filme, eu queria que ele fosse uma história universal, uma história de amor romântico, sobre uma personagem que constrói uma autoafirmação. Ela quer afirmar o amor que ela tem pelo amado e, ao mesmo tempo, tirar as dúvidas sobre a relação do amado em relação a ela, né? Convidei o Armando Praça, que tinha feito o Greta, né? E convidei o Gustavo Campos, que tinha trabalhado comigo no Estou Me Guardando para quando o Carnaval chegar. Estava trabalhando na montagem, no processo de montagem do Estou Me Guardando, então nós 3 trabalhamos juntos. Agora, lógico que só foi o desencadeador, porque depois, durante o Estou Me Guardando, conheci algumas mulheres trans lá do Agreste, conversei muito com elas, e elas foram muito importantes para construir detalhes da vida e das personagens. Além disso, li muito e passei alguns livros para a Kika, um deles, O Nascimento de Joyce, da Fabiana Moraes, que também trata de uma agricultora trans. Então a gente, pouco a pouco, foi trazendo elementos, e quando chega as atrizes, e a Kika, protagonista, ela também traz outros novos elementos que é incorporado. E a partir daí, a Kika também vira roteirista do filme, né? Porque ela improvisa, ela vai construindo cenas. Tem 2 ou 3 cenas que foi por improviso, que a gente fez lá. Então foi uma série de camadas que se foi construindo, né? E a história do jornal foi só o desencadear desse processo. Eu quero perguntar a Kika agora a você, porque lendo uma mini biografia, fiquei bastante impressionado sobre você, basicamente uma multiartista, né? Escritora, trabalha com artes cênicas, e o cinema está vindo agora como uma novidade, talvez, para você. Eu tenho muito interesse de saber como todas essas vivências prévias em outras formas de arte contribuíram para a composição da Paloma, o que de essencial foi trazido para essa mulher. Olha, acho que o meu olhar poético sobre o mundo é uma das principais coisas que eu levei para Paloma, assim, um dos principais aspectos, características que eu levei para Paloma, porque ela é essa pessoa que é poética, né? Ela é sonhadora. A poesia tem a ver com o lúdico, com o sonho, com a capacidade de transcender a realidade. E eu acho que a Paloma é isso, né? Estava conversando com o Marcelo, eu cheguei a falar que Paloma, ela é a ética poética da política. Ela é uma ética que é poética e que é política. E é política porque é poética. E é poética porque é ética, entendeu? Porque na sua existência, ela está ali correndo atrás de seus sonhos e está fazendo revolução. Entendeu? Ela tá fazendo revolução, porque se, por exemplo, esse filme fosse rodado em, sei lá, uns 50 anos atrás,
nem 50, né? Quando que foi legitimado o casamento de pessoas LGBTs? Isso é uma revolução, você querer casar na igreja. Não sei se quando Paloma Verdadeira casou na igreja já era legitimado, acho que não. Mas isso é extremamente revolucionário, você correr atrás de um sonho, que é aquele que vai te legitimar enquanto mulher. Porque é isso, o que Paloma quer é legitimidade. E quem não quer ser legitimada na sociedade? Quem não quer ser entendida do jeito que quiser ser entendida, né? Então, acho que a poesia foi a característica que eu mais carreguei, assim, para Paloma. Claro, minha formação em teatro, mas o conflito também do meu aspecto teatral, expansivo. É isso, assim, eu acho que o meu pé no chão da minha própria existência, enquanto uma pessoa preta, alagoana, nordestina, foi uma das características que me fez compreender Paloma e poder criar também essa personagem. É isso, eu não tenho como me desapegar de quem eu sou, de tudo que eu vivi. Então eu vou sempre carregar um pouco de mim para onde quer que eu vá, e na Paloma não foi diferente. É um devaneio que eu tive assistindo ao filme, nessa posição de espectador, que ao mesmo tempo em que eu via em Paloma uma mulher que tinha um desejo de certa forma, seguir sonhos tradicionais, esse de casar numa igreja com vestido de noiva e tudo mais, existe também uma realidade que, de certa forma, faz com que, pelo menos eu tenho essa impressão ao final, de que ela acabe construindo, estabelecendo as próprias regras diante da sua própria existência, uma vez que essas instituições não a abraçam, né? Eu queria muito saber de vocês o que vocês refletem sobre a Paloma, no fim das contas. Ela é uma força contra essas instituições? Ela é uma resposta de que a gente deve ignorar essas instituições e criar as próprias regras? Ou isso junto e outras coisas também? Você primeiro. Tá. A Paloma, é humana. Ela é uma pessoa. E como qualquer pessoa, ela entra em conflito com os próprios desejos, com as próprias escolhas, e ela conflita quem a julga, quem a condena. Então, assim, eu acho que ao mesmo tempo que ela é uma desbravadora, né? Ela rompe com a cis-heteronormatividade, sim, na sua ingenuidade. Ela ainda assim, ela desbrava com simplicidade, com talvez na sua inconsciência de que porque o objetivo dela não é ser ativista, militante, desbravadora. O objetivo dela é casar. Então ela acaba correndo atrás daquilo que ela sempre quer, do desejo dela, né? Então, assim, eu acho que ela é tudo isso e muito mais porque ela é humana. Porque, assim, a gente não tem o costume de olhar para uma travesti no cinema, no teatro, na televisão e olhá-la como humana, humanizá-la. O que a gente está acostumado é estereotipar esse tipo de vivência. E a Paloma não. A Paloma, o que é apresentado ali por Marcelo, por mim, por todo mundo que está fazendo esse trabalho, é o quanto pode ser comum a vida de uma travesti. E isso a gente não vê, porque a gente só vê violência, sofrimento, sangue, morte. E Paloma tem violência, mas são violências cotidianas. Tem também violências extremas, mas tem muito mais. Tem família, tem afeto, tem trabalho, né? E tem os conflitos do trabalho, tem desejo. E, enfim, né? A humanidade de uma pessoa. É assim que eu vejo. E eu lembro de uma frase do educador Paulo Freire, que ele diz que num país como o Brasil, ter esperança é um ato revolucionário. E eu acho que isso é muito bom para Paloma. Assim, Paloma vai em busca da felicidade e ela tem esperança, que ela vai conquistar uma vida melhor. E isso é algo revolucionário dentro de uma sociedade tão transfóbica. E ela só se dá conta disso nesse processo de autoafirmação que ela tem no filme. E eu acho que no final, o que ela está dizendo para a gente, com aquele olhar que ela dá para o espectador, é exatamente isso. Eu vou em busca dos meus desejos. Eu vou em busca da minha felicidade.
E ela é algo revolucionário. Viva a revolução. Viva a Paloma. Viva. E- Viva a Paloma, viva. Viva a Paloma, viva! E durante essa resposta aqui que eu fiquei pensando sobre o cinema brasileiro produzido ultimamente, que de certa forma também acho que existe mesmo essas narrativas que colocam personagens trans em contextos de violência, mas eu tenho percebido também uma mudança e uma maior diversidade e com títulos, por exemplo, como Alice Júnior, que é até um filme bastante voltado assim, para público juvenil. Me vem também o Valentina, do Cássio, né, que infelizmente faleceu recentemente. Eu queria saber se vocês conseguiram ficar atentos a esses e outros títulos que, de certa forma, foram produzidos enquanto vocês lidavam com o Paloma, e o que vocês acham desse status, né, agora de cinema LGBT+. Não, acho maravilhoso, são vivências bem diferentes uma das outras. O próprio Madalena, que é um filme que eu adoro, aquele filme, né? Que é muito curioso, que a Madalena é sobre a ausência, né? Daquela personagem e o que promove a ausência, né? E o Paloma é sobre a presença e o que promove a presença. Eu fico muito feliz que agora no cinema estão surgindo filmes tão diferentes que trazem o tema com muita delicadeza, né? E que fogem de outro tipo de cinema que já foi feito sobre personagens trans. Eu fico muito feliz, fico muito atento. E eu acho que a Paloma ela chega para complementar esse panteão de mulheres trans que o cinema subjetivadas, né? Subjetivadas. E tem aquele curta também pernambucano que é maravilhoso, que também é sobre uma mulher trans que some, e a mãe dela fica procurando ela e não sabe onde ela foi. Eu sei qual que é. Lembra? Infelizmente eu não tomei as notas. Mas é muito bonito esses filmes, né? Então eu acho que são vivências tão bonitas do cinema apresentar, né? Tão diferentes, tão díspares, né? Tão singulares, né? E essa é a singularidade da personagem Paloma. E a Kika falou uma coisa muito bonita, né? Que a Paloma não vai representar nada. É apenas uma de algumas milhões de histórias de mulheres trans, né? Fala. Total. Que eu acho que é isso, né? Ela não pretende representar todas as travestis, né? Ou querer colocar ali nesse filme um balaio de transgeneridade e travestilidade. Pelo contrário, ela tá ali para contar a história dela e a gente acaba se identificando com ela não porque ela é travesti, mas porque a gente vê características nela que são nossas também. E sim, estou atualizada, e estou atualizada principalmente porque eu sei que a subjetividade de corpos trans no cinema, no teatro, tem a ver com luta, com política de travestis que estão ali brigando por representatividade trans e para que nossas histórias sejam contadas com legitimidade e com subjetividade, não com objetivação. Então, assim, acho que é um movimento que está acontecendo faz pouco tempo, inclusive, mas que nesse pouco tempo que está acontecendo, ainda existem produções que conflitam, né, com essas narrativas que a gente está exigindo, né, que ainda estão colocando a travesti e a mulher trans ou pessoas trans num lugar de objeto, num lugar de estereótipo. Então, assim, é uma luta que começou faz um tempo, que a gente está continuando e que vai ter que continuar ainda durante um tempo para que essa cultura de que corpos trans e travestis sejam naturalizadas nesse espaço que é o cinema, que é o teatro, aconteça, né? Para que chegue um momento em que a gente não precise mais dizer: ei, escreva sobre a história de uma travesti com verdade, mostrando todos os lados, ao invés de só sofrimento e dor. Né? Eu acho que vai chegar esse momento, talvez não seja agora, mas já está acontecendo, né? E antes de me despedir, Kika, parabéns no Festival do Rio, melhor atriz. Deu um incentivo esse prêmio, de certa forma, deu incentivo a você a querer trabalhar mais com o cinema, a avaliar mais propostas nesse sentido? Então, eu já estava incentivada a trabalhar com cinema desde que eu me descobri atriz de cinema em Paloma, né? Porque eu me descobri atriz
fazendo Paloma há 4 anos atrás. Só que como o Paloma ainda não tinha aparecido, recebi pouquíssimos convites, 1 ou 2 no máximo. Então assim, eu espero que essa premiação, tanto do filme quanto do lugar de atriz, abram as portas, não só para mim, mas para outras travestis, para que elas possam se descobrir nesse lugar também, para que a gente possa ocupar espaço, né? Eu já estou decidida que eu quero continuar fazendo cinema, inclusive fica a dica, mas para que eu continue fazendo cinema, eu preciso de papéis para poder interpretar. Né? A não ser que eu viria uma roteirista e escreva meu próprio filme, mas para isso eu vou precisar de tempo e estudar com esse mestre aqui. Que é isso. Muito obrigado. Obrigado, querido. Obrigado. Foi um prazer. Prazer Valeu também. demais, viu, querido? Obrigado.